Olá e bem-vindos ao canal. Se você é um empreendedor, um diretor de indústria ou do agronegócio, ou alguém que busca alta performance e resultados reais, esse vídeo é para você. E a gente vive num mundo de oportunidades exponenciais, mas a maioria das pessoas ainda opera com uma mentalidade de escassez. E elas veem problemas, não soluções. Elas veem limites, não o potencial ilimitado. E hoje vamos mergulhar em como transformar essa mentalidade para desbloquear o crescimento na sua empresa e na sua vida. Então fica comigo, porque o que você vai ouvir pode ser o divisor de águas da sua próxima década. E o maior problema do mundo não é a falta de recursos, mas é a falta de crença em si mesmo. E o que nos impede? O medo da falha, o medo da mudança e o medo da mídia, do noticiário que nos bombardeiam diariamente. E na indústria, esse medo se manifesta como a resistência à inovação. É o medo de investir, por exemplo, na automação, de abraçar a inteligência artificial, de mudar um processo que sempre funcionou. Mas o medo é uma ilusão que criamos. Ele nos paralisa. E a verdade é que, comparado a 100 anos atrás, estamos vivendo em uma vida extraordinária, com problemas de uma qualidade muito mais alta que no passado. E os maiores problemas do mundo são as maiores oportunidades de negócio. Ponto final. E se você quer se tornar um bilionário, por exemplo, ajude 1 bilhão de pessoas. Pense nisso no contexto do agronegócio brasileiro. Nós estamos falando de alimentar o mundo, de bioenergia, de eficiência. São problemas gigantescos, sim, mas que representam um potencial de crescimento incalculável. E a mentalidade de escassez foca no que falta. A mentalidade de abundância foca no potencial de solução. E qual lente você está usando para enxergar o seu mercado? O futuro é mais rápido do que pensamos. E a aceleração tecnológica não é uma ameaça, é a ferramenta de abundância que temos em mãos. E estamos entrando em uma década onde tecnologias como a inteligência artificial, machine learning e até mesmo a computação quântica se tornarão acessíveis. Isso não é ficção científica, é a sua nova realidade operacional. E na Fertron, na indústria, no agro, a IA não vai roubar o seu emprego. Ela vai empoderar você. Ela vai se tornar o seu Jarvis. Jarvis, escaneia essa maquete em 3D. Preciso de uma projeção manipulável. A sua interface de uso definitiva, permitindo que você resolva problemas complexos, sem precisar ser um expert em código ou em todas as áreas técnicas. E uma das coisas mais importantes que eu digo às pessoas é que você não precisa ser um expert na tecnologia. Você precisa ser um expert no problema. E o que isso significa para você? Significa que a sua energia deve ser direcionada para entender profundamente o desafio do seu cliente, o gargalo da sua produção, a ineficiência da sua cadeia. A tecnologia está aí para ser o seu braço direito na execução. Não a tema, domine-a através do foco no problema. E a abundância tecnológica está aqui para tornar as coisas mais baratas, mais rápidas, mais saudáveis e mais disponíveis para as pessoas. É a democratização do poder de criação. Se a tecnologia é a ferramenta, qual que é o motor? É a mente humana, apaixonada e comprometida. E o recurso mais valioso não é o capital, é o que chamamos de PMT. Você já ouviu falar sobre isso? Acho que não, né? É diferente. Chama-se propósito massivamente transformador. Não é apenas um objetivo de negócio, é a coisa que te faz acordar de manhã, que te mantém focado e que você se recusa a desistir. E um PMT, como eu estou chamando esse conceito, precisa ter uma emoção incrível atrelada a ele, que pode ser a alegria de criar, a dor de uma injustiça que você pode resolver, ou o ódio por uma ineficiência que precisa ser eliminada. E a emoção é a energia que te sustenta no esforço necessário para o sucesso. Eu vou dar meu exemplo. Eu sou maratonista e a maratona não é sobre correr 42 quilômetros. É sobre a disciplina de acordar todos os dias, de treinar quando está chovendo, de manter o ritmo quando o corpo quer parar.
E o PMT é a sua linha de chegada, é o seu propósito de transformação que exige a mesma disciplina. Então, pergunte a si mesmo, se eu tivesse R$1 bilhão e não pudesse gastar comigo, mas apenas resolver um problema do mundo, qual problema eu escolheria? A resposta a essa pergunta é o seu PMT. E no nosso setor, isso pode ser: como podemos otimizar a produção de etanol e reduzir a dependência a combustíveis fósseis? Como podemos contribuir com a questão alimentar? Existem várias perguntas que podem ser respondidas e que a gente pode analisar. E esses são os propósitos que elevam a humanidade e, por consequência, criam negócios de valores inestimáveis. E a transição da escassez para a abundância é uma escolha ativa. É a escolha de ver o copo meio cheio e de ver o desafio como oportunidade e de acreditar no seu talento. E acreditamos que todos nós temos um talento de nível Michael Jordan em alguma coisa. E o maior erro é não acreditar nisso e não persegui-lo. Imagina, por exemplo, que um cientista que resolveria o câncer não acreditou no seu potencial e parou por aí. É disso que eu tô falando, é de acreditar em si. E se você tem uma grande ideia para otimizar um processo, para lançar um novo produto no agro, para aplicar IA na sua linha de produção, não se detenha pelo medo. As ferramentas estão mais acessíveis do que nunca. Eu trabalho com isso, eu sei. O que falta é a sua paixão monomaníaca, a sua obsessão e o seu comprometimento para resolver o problema. E a paixão e o propósito são o seu combustível de abundância. Para resumir, a mentalidade de abundância nos ensina: primeiro, abandone o medo e a mentalidade de escassez. Segundo, veja os grandes problemas como grandes oportunidades. Terceiro, use a tecnologia exponencial como uma ferramenta de empoderamento. E quarto, encontre e persiga seu PMT, seu propósito massivamente transformador. Captou? O futuro da indústria e do agronegócio brasileiro depende de líderes que operam a partir de mentalidade. Líderes que acreditam e que podem e devem resolver um problema em escala. E se você gostou dessa análise e quer mais conteúdo sobre gestão, liderança, tecnologia e a disciplina necessária para vencer, clique no botão de curtir. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora me responde, eu quero saber: qual é o seu PMT? Qual é o grande problema que você está determinado a resolver? Deixe seu comentário abaixo. Vamos construir juntos essa comunidade de abundância. Eu sou a Agatha Turini. Até o próximo vídeo.